começando mais um Dois Dedos de Café e um de prosa. E hoje eu tô aqui com ela, Renata Alves. Essa mulher se envolveu numa polêmica muito grande aqui na cidade. Mas, Renata, como pra gente começar aqui, aquele brinde que eu faço de todo cafezinho. O café já tá em 2 dedos, a prosa vai começar, tá? E antes de começar, eu preciso te dizer que toda essa estrutura aqui foi feita pela... Qual é o nome da produtora, Henrique? Tô brincando, essa aí não sai do meu coração. É a produtora XP, que produziu tudo isso aqui pra gente. Pra eu e o Renato tá aqui, esse cafezinho. Até o cafezinho foi a produtora XP que deu pra gente, né? Assim, você tem o seu sonho, tem interesse de fazer o seu vídeo, tirar sua foto, filmar o teu casamento, enfim, produzir conteúdo da forma que você bem quiser. A produtora XP tá disponível para te ajudar a realizar o teu sonho. Então não perca tempo, entre em contato com a produtora XP para você conseguir realizar o seu sonho de produzir, tá? E eles, Renata, casamento, 15 anos, tudo. Produtora XP cobre tudo, tira foto, faz tudo, faz perfeito. A produtora XP é um absurdo, tá? E agradecer também aqui o meu produtor, Henrique, que é o meu grande amigo, meu grande escudeiro, meu grande fiel, e ele fica com ciúme quando eu não falo dele. Inclusive a esposa dele também está aqui no estúdio. E eu não posso me declarar muito, porque ela fica com ciúme, se vocês me entendem, né? Mas assim, voltando a Renata, minha amiga, a gente vai trocar essa ideia aqui, eu e Renata. Renata, mulher. Que tu foi, mulher, que tu foi fazer com aquele vídeo, mulher, que bombou aqui na região. Todo mundo ficou, meu Deus, essa mulher. Quem é essa mulher da onde? Que Jesus. Mas antes de tudo, Lula ou Bolsonaro? Não, tô brincando. Tô brincando. A polêmica não é essa, não. É mexer em um vespeiro. A questão não é essa. Mas, Renata, se apresente, por favor. Conte um pouquinho da sua história também, do teu conteúdo. A Renata é criadora de conteúdo também. E, assim, conte um pouco sobre tu, mulher, pra gente conversar. Certo. Bom, eu sou Renata Alves. Eu não sou daqui nascida, né? Eu nasci em Caruaru. Morei um tempo em Caruaru, morei um tempo em São Paulo ainda criança e vim para cá, acredito que 6, 7 anos, e fiquei aqui até os 19. Sim. Então, assim, conheço Santa Cruz, trabalhei muito aqui, comecei a trabalhar aqui aos 10 anos, aprendi a costurar aqui, depois fui embora para São Paulo aos 19, buscar oportunidades mesmo, porque eu não tinha, na minha época, eu estou falando de 30... Não, menos, né? Eu tenho 36 hoje, mas na época da minha adolescência, Santa Cruz era um pouco mais difícil de se viver aqui, de ter oportunidade de estudo, principalmente. E eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Eu gosto muito de história, eu sempre gostei muito de estudar, e eu não tinha muita oportunidade de estudo aqui. Porque o trabalho consumia todo o meu tempo. Sim. Então, eu tinha como meta me mudar daqui para que eu pudesse estudar. Certo. Fazer uma faculdade, um curso, etc. E esse foi o principal motivo que eu resolvi me mudar daqui. E fui para São Paulo, morei 15 anos lá, sozinha. Legal. Boa parte. Que lugar que você morou em São Paulo ali? Itaquera. Morei no Grajaú. Rapaz, lá. Amo Itaquera. Existe um preconceito. Itaquera é o que fala que é do Corinthians, né? Eu morava bem do lado do estádio. Do estádio, né? Bem do lado. Eu amo Itaquera. Tenho um preconceito muito forte também com Itaquera. Mas eu vivi os melhores anos da minha juventude ali. Só era ruim quando tinha jogo, porque era um caos no metrô, era uma confusão. Mas fora isso, nunca tive nenhum problema com violência, como o pessoal fala, nunca. E aí passei boa parte da minha vida trabalhista, adolescente, adulta, né, no mercado de trabalho em São Paulo. Sim. Assim, né, trabalhei muito. Tu foi pra lá quantos anos? Com 19. Com 19. Mas eu já tinha uma bagagem de trabalho aqui desde os 10. Ah, sim. Entendeu? Então, voltei pra cá por causa da pandemia. Em São Paulo, a empresa que eu trabalhava, ela tinha uma filial em São Paulo, mas ela é de Minas. Sim. E aí, na pandemia, foi pego todo mundo de surpresa. O home office aqui no Brasil ainda não era tão popular, não se sabia muito bem o que fazer, e a empresa preferiu fechar a carteira que eu trabalhava e mandou todo mundo embora. Caramba. E aí eu aproveitei a pandemia, porque já estava num tempo muito grande de trabalho, para vir aqui para visitar minha família, que eu fazia isso todos os anos, nas férias. E aí foi ficando, fechava aeroporto, abria, e eu não conseguia voltar, e fui ficando. A pandemia foi loucura. Lá São Paulo se sentiu muito mais que aqui, né? Sim, porque fechava, abria, e era uma instabilidade muito forte. Eu comprava passagem, eles devolviam, porque não fechava aeroporto. E aí eu fui ficando, como eu estava
assegurada, porque eu fui mandada embora e tinha o dinheiro. Tinha os né? benefícios. Tinha os benefícios, então eu aproveitei mesmo para curtir a minha família. Ficou em quarentena, no caso, mas, Exato, mas aqui mais com a minha confortável família. também. E aí teve questões de saúde da minha família, do meu pai, eu perdi um irmão aqui também, e isso foram fatores que contribuíram para que eu escolhesse ficar aqui novamente. Entendi. E aí eu gravo conteúdo, o meu conteúdo é minha vida, é minha rotina, Tá, é minha legal. história. O meu perfil ele é muito nichado para isso, maternidade e rotina, então não recebo muitas coisas aqui de Santa Cruz, então já vou logo esclarecendo que a minha polêmica não teve nada a ver com os seus conteúdos. Sim. Até então eu já conversei com ele, eu não tinha conhecimento, eu fiquei sabendo no outro dia. Então, foi mais um desabafo que eu gostaria de esclarecer, porque eu acho que foi muito mal interpretada e fui também muito atacada, porque foi tirar totalmente de contexto. Entendi. Mas eu acho que hoje vai ser um dia legal para Com esclarecer. certeza, com certeza. E, de fato, aquela polêmica, quando aconteceu, a galera veio em peso. Ah, mas é o que eu falei, né? O que faz tudo é a tua opinião, cara. Independente, a gente vive num país democrático, onde você tem que expor a tua opinião. E, de fato, que é a tua experiência sobre Santa Cruz, você falou, você desabafou ali, é a tua visão. Tá entendendo? Sim. E é legal, cara. Mas, mulher, me conte. Até porque pegou o celular ali e falou, não aguento, eu vou desabafar agora. Tu imaginava que ia dar essa repercussão toda? Não. Eu imaginava que o pessoal ia entender, na verdade, a crítica, porque eu não falei contra Santa Cruz. Eu falei de um problema que está acontecendo em Santa Cruz. Então, eu realmente acreditei que as pessoas iam entender. Mas eu entendo que, assim, no meio da minha crítica, eu coloquei algumas opiniões pessoais. E aí pegaram justamente o vídeo da minha opinião pessoal e colocaram porque seria o que daria mais o bu. Né? E aí, no momento, gente, eu falo até pra você que eu fui um pouco ingênua. Porque a cidade é pequena, é uma cidade que adora fofoca, né? E isso não é uma crítica, pelo amor de Deus. Então daqui a pouco o pessoal vai começar a me atacar. Porque às vezes a gente precisa desenhar, né? Porque tem gente que às vezes não entende. Então, assim, não é uma crítica, mas, assim, baseado no que acontece, o pessoal gosta muito de um assunto. Então, pegaram justamente um vídeo que ia causar isso, tá? E eu quero falar pra você, Jean, que eu não me arrependo da opinião que eu dei, porque é o que eu falei pra você no comentário e é o que eu falei em todos os comentários que as pessoas estavam me atingindo, é que, assim, cada pessoa tem uma opinião e as opiniões precisam divergir mesmo. Tá todo mundo, ninguém precisa concordar com tudo. São visões diferentes. O que eu não acho legal é a pessoa humilhar, desvalorizar, ameaçar a outra pessoa por causa da opinião dela. Isso aí porque eu acho você que tem sou uma totalmente vivência. contra também. Eu tenho uma vivência. Cada pessoa tem uma vivência em Santa Cruz. E a gente precisa entender que existem classes sociais. Existe uma elite, existe uma mediana, existe uma mais ou menos e existe uma baixa. E cada um vai ter uma realidade dentro disso e cada um vai falar de acordo com a sua realidade. E a minha crítica foi essa. Eu falei de acordo com a minha realidade. Certo. E eu gostaria de esclarecer também, se você me permitir, é que, assim, a minha crítica ao aluguel não foi em cima de um vídeo de outra pessoa que eu vi. Foi uma realidade minha, porque eu tenho procurado casa de aluguel, porque eu moro em um predinho e eu tenho um cachorro. E o quintal é muito pequeno. E a gente está procurando casa por causa do nosso cachorro. Eu acabei de ter bebê, então não dá para criar o cachorro dentro de casa. E eu venho procurando casa de aluguel. E aí o meu marido passou em frente a uma casa e viu uma placa. E me mandou a foto do número para eu falar com o proprietário. Falei, beleza, legal. Liguei não, né? Falei no WhatsApp com a pessoa e ele me falou que o aluguel era R$3.000. E, gente, eu tenho uma conversa no WhatsApp. Aluguel caro da febre, Nossa mulher. senhora. E aí eu falei... Ele mandou as fotos da casa. E aí eu vi a foto da casa, gente. Desculpa. Não valia. Não valia, sabe? Não valia. Porque a casa tem garagem, porque a casa tinha 3 quartos. Mas na minha concepção, Jean, não é só a casa ser grande e ter uma garagem que determina o valor dela. É a localização, é a situação que a casa se encontra, é a pintura, é a porta, é o piso. E não valia. A casa tinha... As portas estavam com ferrugem, a pintura acabada. O piso ainda estava todo riscado. Então, assim, era uma casa um pouco precária pro valor. Aí, por que eles estavam cobrando R$3.000? Porque tinha 3 quartos e uma garagem. E aí, me desculpa, eu fiquei assim, esse foi o estopim da minha indignação. Porque eu falei assim, meu Deus, aonde que a gente vai parar? Santa Cruz é uma cidade pequena, é uma cidade que tem ainda um pouco... a infraestrutura da cidade ainda é um pouco limitada.
Concordo. Santa Cruz não tem muita opção de lazer. Concordo. A maioria da população ganha até R$ 2.000. Como que você vai sobreviver numa cidade assim? Porque, gente, é uma cidade muito riquíssima, gira muito dinheiro. Gira. Muitas pessoas trabalham como autônomo, mas não é todo mundo que é empreendedor, não. Sim. Existe uma parcela da população que ainda trabalha em trabalhos informais, que ganham até um salário mínimo, e ainda te digo, tem gente que ganha abaixo ainda do salário mínimo em vagas informais. E aí eu falo para você, tem pessoas que podem pagar R$ 3.000? Obviamente. Que tem um empreendedor... Acho que até quem ganha um salário para pagar R$ 2.000, R$ 3.000 de aluguel é impossível, pô. Mas um trabalhador CLT, uma costureira que tem uma oficina de costura, não vai conseguir bancar um aluguel desse. E aí essa população está sofrendo com a falta de opção de aluguel aqui. Tem casa de até R$ 600, R$ 700, porque até de R$ 500 é difícil você encontrar. Quando você encontra é kitnet, que não dá para uma família. Mas é muito difícil você encontrar. E aí eu recebi muitas críticas, o pessoal falando, meu Deus do céu, mas é mentira. Não tem aluguel de R$ 3.000. Meu amor, basta você olhar os Instagrams de aluguel. Basta você ir nos grupos de WhatsApp, basta você ver uma placa, existe aluguel de R$ 3.000. E é muito fora da curva para a realidade da cidade. Sim. Essa foi minha crítica. E aí eu entrei na minha opinião pessoal, Jean, foi quando eu falei assim, Santa Cruz não oferece sequer um transporte público. E a população que trabalha em Santa Cruz, a população da camada baixa, gente, sofre com isso, porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma moto. Por exemplo, a gente comprou uma moto agora, vai fazer 6 meses. Até então a gente não tinha moto, meu marido ia trabalhar a pé. Eu trabalhei na minha juventude muito a pé. Eu trabalhava ali na rua do cemitério, eu saía de São Domingos e vinha trabalhar a pé. No sol quente escaldante. Aí entrou a questão do sol. Porque o pessoal... quente, né? Caruaru não faz sol, não. Óbvio que faz, gente. Mas a minha crítica é assim... Imagina, Jean, não é a minha realidade hoje mais e também não é a sua. Mas imagina você sair de São Domingos para vir trabalhar na rua do cemitério a pé. Na hora do almoço. É escaldante o sol. E aí... Tem a opção do mototáxi, mas é 10 conto o mototáxi agora. Qualquer viaginha que você faz. Então o trabalhador ele pode sustentar isso? Da classe mais trabalhadora mesmo? Não pode. Então a minha crítica foi essa. Para que Santa Cruz possa cobrar R$ 3.000 de aluguel, 2.000, 1.200... Tem que ter um retorno, né? Para isso. Tem que ter um salário compatível. Tem que ter uma infraestrutura onde a pessoa não precisa se endividar para comprar uma moto. Sim. Porque eu fui financiar uma Pop 100, R$ 25.000, rapaz, a parcela R$ 500. Aí você paga R$ 1.000 de um aluguel, 500 de uma moto, aí vem supermercado, vem água, vem luz e você vai sobreviver. Não tem condição. Não, realmente. Então tem uma parcela aqui em Santa Cruz que está sobrevivendo. E é uma cidade que, infelizmente, está se elitizando. Quem tem dinheiro vive muito bem. Quem empreende, quem tem ali um salário de 5.000 acima, é maravilhoso viver aqui. Porém, quem ganha um salário mínimo até R$ 2.000 está sofrendo. Tá difícil encontrar casa. E aí é uma crítica que aí, se o pessoal quiser me odiar, fique à vontade. Mas, Jean, quem está procurando casa, a precarização das casas de aluguel tá demais. O pessoal não quer nem pintar uma casa para alugar. Para alugar, né? Eu fui ver uma casa que era R$ 600. A salina na casa estava caindo, na casa inteira. E aí ele falou assim, olha, o proprietário, eu não tenho condições de arrumar agora, mas se você quiser arrumar, a gente até negocia. Abate no aluguel, uma coisa assim. Mas aí abate quanto? 100 conto? Aí eu falei assim, poxa, beleza, a gente vai arrumar a salina, aí vem mão de obra, vem material. Eu ia gastar no mínimo uns 5.000 para deixar a casa, né? A gente estava sem moto. E eu falei assim, poxa, se eu tivesse R$ 5.000, eu ia comprar uma moto. Eu não ia vir investir na casa dos outros. Exato. E aí, e não é uma particularidade dessa casa, não. Eu não vou falar da casa que eu moro, porque, assim, eu moro nela. Então, eu preciso dela, né? Mas, veja bem, eu fui olhar uma outra casa que o menino indicou pro meu marido. E aí ele já falou logo, olha, a pintura da casa tá... E o cara não vai pintar, não. Entendi. E ele também no desconto do aluguel, não. Se você quiser pintar... Então, eu acho isso injusto. Porque, veja bem, eu vou pagar para morar na casa. O mínimo que eu preciso ter da casa é condições básicas de moradia. Mínimo, né? Tem casa que não tem nem chuveiro. Aí é doidice. Entendeu? E aí tem gente que vai falar assim, é mentira... Faz uma enquete. Pergunta pra quem tá procurando aluguel, pra ver se eu tô falando alguma mentira. Aluguel aqui em Santa Cruz é muito difícil, pô. É muito difícil. A gente sofre muito mesmo com essa questão de aluguel. E assim, eu não sei onde você procura o aluguel, sabe? Mas é aquilo, cara. É a tua experiência sobre Santa Cruz. Eu vou respeitar.
paulatinamente. Eu acho que é isso mesmo que você está vivendo. E o que você falou lá de R$ 3.000, o aluguel, a questão toda, foi tudo uma coisa que você viveu. Pô. E eu tô vivendo até hoje. E aí Sim. aparece assim, kitnets, R$ 950 pela imobiliária. Aí um quarto, a integração sala e cozinha não cabe. Aí você me desculpa, um quarto por R$ 950? Não tem como. Você que é de cidade grande, você concorda comigo que com R$ 1.200 você já consegue morar um pouquinho bem? Bora. Em São Paulo, no Rio, no Recife? Bora. Mora bem. Bora. Com R$ 1.500 você mora na Moca, em São Paulo, que é um bairro nobre da Zona Leste. Sim. 3.000, então, você mora em Boa Viagem. E aí você traz para a realidade de Santa Cruz, é fora da curva. Uhum. Então, o que eu percebo? A escassez de casa é grande e o pessoal está aproveitando para subir o preço e entregar o mínimo, porque de verdade, eu penso dessa forma, se eu tenho uma casa para alugar, eu posso cobrar o preço que eu quiser, tá? Não significa que vale. Sim. E aí na questão das oportunidades, que é uma coisa que eu quero falar também, porque as pessoas interpretaram errado. Quando você não tem muita oportunidade, Jean, você aceita o que tem. Você não vai morar na rua. Então, se você precisa de casa e a casa está com a pintura ruim, o piso ruim, o chuveiro acabado, se você não tem outra opção, você acaba aceitando o que tem. E aí é a questão da oportunidade. Então, nem tudo que é oferecido é oportunidade. Às vezes é o que tem. Entendi. E às vezes o que tem não é bom. É verdade. É porque, tipo assim, a grande questão é porque eu tive uma visão sobre Santa Cruz. Eu tô recentemente aqui, tem 1 ano e 6 meses que eu tô aqui em Santa Cruz. Eu tive uma visão e uma experiência totalmente diferente dessa. Essa realidade que você está falando de Santa Cruz, eu particularmente ainda tive contato. Não que não exista, não sei se você está me entendendo, mas eu não tive contato. Por exemplo, assim que eu vim para cá, eu me mudei, eu tinha uma casa, eu aluguei uma casa ali no centro, meio perto da 29, em frente à delegacia, a casa lá, se eu não me engano, era 4 quartos, tinha uma área de serviço, uma casa muito grande mesmo. Não seria nem uma casa, seria um apartamento. Eu pagava R$ 1.200 de aluguel. Eu pagava R$ 1.200, só não tinha garagem, meu carro ficava ali na rua mesmo, porque era em frente à delegacia. Era uma casa muito boa, só que o que acontece? Eu tenho um apartamento no Rio de Janeiro lá. Quando eu casei, eu comprei um apartamento lá e eu botei para alugar quando eu vim para cá. E o apartamento lá é bem pequeno, lá no Rio. É um apartamento igual um apartamento de caixa econômica. Sabe, uma casa de caixa econômica, 2 quartos, sala, cozinha, cozinha americana ali. E era esse valor que eu cobro lá, de aluguel. E assim, batia. Então, por exemplo, já tive uma questão positiva porque eu peguei uma casa com o dobro do tamanho da minha, o triplo do tamanho da minha, com o valor que era minha lá do Rio. Sobre essa questão de aluguel também. Eu entendo muito porque, realmente, eu pesquisei algumas casas, acho que você mora em São Domingo, não é isso? Eu pesquisei algumas casas em São Domingo, porque a família da minha esposa também é em São Domingo, assim que a gente chegou pra cá. Eu, particularmente, não gosto do formato das casas de São Domingo. Por quê? Porque a casa de São Domingo é totalmente contrária das casas que eu tô acostumado. Sim. Que vem o quintal na frente e a casa atrás. As casas de São Domingo são a casa na frente e o quintal nos fundos. Isso já é cultural dele. Eu não gosto de casa assim. Então, a gente não teve essa opção para lá, mas o aluguel era basicamente isso. R$ 500, R$ 600 e a casa normalmente não tinha forro, não tinha nada disso. Isso em São Domingos. Só que aí, cara, eu conheci a Malhada do Meio. Na Malhada do Meio tem umas casas muito boas, com quintal na frente, com quintal atrás, cisterna, dependendo das casas, você consegue alugar aí por R$ 500, pô. Tá entendendo? Então, assim, é um bairro mais distante? É um bairro mais distante. Mas tem ali acho que é a única cidade daqui de Santa Cruz que tem um transporte público, tá ligado? Que você consegue pegar ali esse transporte e ir pro centro do Rio, ó, pro centro da cidade. Então, assim, é o que eu falo, são duas vertentes, por isso que é legal a gente trocar isso, porque são duas vertentes totalmente diferentes, opostas daquilo, que são duas realidades que é da mesma cidade. E que você viveu essa realidade e eu vivi essa. Sim. Então, por isso que, quando eu vim pra cá, de fato, eu saí da cidade grande, né? Normalmente é o contrário, né? A galera que sai daqui vai pra lá. Mas quando eu cheguei aqui, eu encontrei, e eu falo isso antes de internet, porque eu vim pra cá não foi pra viver de internet. E esse boom meu na internet foi agora, no começo do ano, sabe? Então, tem menos de 6 meses que eu tô, de fato, agora vivendo com a internet. Antes de vir pra cá, então a experiência que eu tive foi muito boa sobre isso. Assim, questão de preço. O que eu gosto de Santa Cruz é o seguinte: hoje aqui, Renato, é muito mais fácil você comprar uma casa do que você alugar. E é o que a galera fala normalmente. Hoje, por exemplo, hoje eu vou fazer até propaganda aqui para a Viane Moura, que é a empresa que eu sou fixo lá. A Viane Moura disponibiliza a casa lá a 0 entrada, com uma parcela aí de R$ 500, R$ 600 sua, sabe? Então, tipo, são coisas que a gente vai aprendendo e a gente vai tendo. Mas o que é certo é certo.
O que você relatou foi a experiência que você teve, mano. E, ó, beleza. E o engraçado, Renato, é que todas as vezes que eu falo sobre Santa Cruz, eu falo, gente, isso é a experiência que eu tive. Eu deixo isso muito claro. Porque a galera também entende tudo que você fala como uma régua. A galera não sabe dividir, entendeu? Então, se você falou uma coisa, vai ser a régua daquilo. Então, quando você fala Santa Cruz não tem isso, Santa Cruz não tem aquilo, Santa Cruz não tem oportunidade, Santa Cruz... Questão de oportunidade, que é maneiro. Eu sou... Lá no Rio, eu fiz faculdade de Direito. Comecei, tranquei. Comecei, tranquei. Lá eu pagava uma fortuna de faculdade. Imagina. Vim pra cá, pra Santa Cruz. E comecei a fazer faculdade aqui em Caruaru. Não, comecei fazendo aqui uma faculdade aqui em Santa Cruz, na Unigrande. Eu pagava R$140 uma faculdade de fisioterapia. Cara, quando eu falo isso pro pessoal do Rio, o pessoal, eu vou pra aí, pô. R$150 tu pagava. E, de fato, é uma disponibilidade que tem aqui em Santa Cruz pra galera estudar. E, às vezes, a galera não tem esse conhecimento sobre isso. R$150 ali na Unigrande. Eu falo até o nome da instituição pra galera mesmo, que ali na Unigrande, R$150 que eu pagava em fisioterapia. Eu só tranquei a fisioterapia porque eu passei numa bolsa lá em Caruaru para estudar Direito. E eu pagava R$450 na faculdade de Direito. Lá no Rio eu pagava o dobro disso. Então, como eu havia falado, são duas experiências que a gente tem totalmente diferentes. Para mim, as coisas andaram. Tá entendendo? Para mim, as coisas foram. Por isso que eu falo. No Rio, por exemplo, uma coisa que você falou no teu vídeo sobre transporte público. Você falou, que não sei o que, pelo menos em São Paulo a gente consegue pegar a questão do transporte público e ir para qualquer lugar, de fato. Mas, de verdade, todo carioca e todo paulista, pelo menos os que eu conheço, a gente quer fugir de transporte público, mano. Tá, esse aí é um ponto interessante. A questão do transporte público, na minha crítica, foi em relação ao trabalhador, tá? Porque aqui, a pessoa que ela não tem uma moto, ou que ela não tem uma bicicleta, ela é obrigada a ir a pé. Sim. Ou então forçar a comprar uma moto, financiar, porque ninguém aguenta também trabalhar a pé a vida inteira. Não dá, pô. Aqui não dá. Não dá. E aí a questão do transporte público em São Paulo foi isso que eu falei, porque lá, pelo menos, você não precisa comprar um carro só para você ir trabalhar. Você tem a facilidade do transporte público que você consegue rodar São Paulo e você vai pagar pouco, né? Você vai pagar ali a taxa do transporte, ponto. Eu não preciso me endividar comprando um carro ou uma moto só para facilitar a minha ida ao trabalho. Obviamente, Jean, que tem as dificuldades do transporte público. Uma latinha lá tá de sardinha que a gente vai igual o mosaico. Mas aí entra uma questão, como você falou, experiências. Sim, cada um tem uma. Eu nunca sofri com transporte público em São Paulo. Não, porque eu trabalhava no horário da tarde. Então, eu entrava quando eu trabalhava como telemarketing, eu iniciei minha carreira de trabalho, digamos assim, em São Paulo, no telemarketing, e eu trabalhava às 2h da tarde. Então, meu amor, eu ia dormindo no metrô. Sim, e aí eu voltava às 8 da noite, que também eu vinha dormindo. Então, eu não sofria esse aperto do transporte público, mas eu sei que é uma realidade que assola São Paulo também. Mas facilita, entre aspas, porque você não precisa comprar um carro para você ir trabalhar. Foi nesse ponto, você entende? Então, por isso que é importante, tá vendo? Você esclarecer, e as pessoas não entenderam isso. E eu acho que Santa Cruz já passou da hora de ter um transporte público, sim. A Malhada tem e precisa ter também, porque é um bairro muito mais afastado. Exato. Mas aqui nessa região central da cidade precisa ter, porque nem todo mundo consegue bancar uma mototáxi, porque nem todo mundo consegue comprar uma moto no momento. Mas tu não acha que é muito... Não tem uma facilidade a mais de comprar? Por exemplo... Eu acho vai pagar. Sim. Né? Comprar, você financia em 200 vezes, de 500, mas aí tem que ver se o salário comporta você pagar com as despesas do dia a dia. Mas porque aqui, por exemplo, por ser uma cidade pequena, eu senti muito isso. Eu não sei se isso foi comigo, de fato. Por exemplo, meu primeiro automóvel aqui, eu não paguei ele à vista. Eu conheci o cara, falei, cara, gostei desse carro aí. Eu peguei um valor, dei pra ele e parcelei, assim, de boca, pô. Então, assim, eu acho que é essa questão também. Obviamente, você não vai conseguir comprar uma Pop 2025 assim, de boca. Mas você vai conseguir comprar ali um veículo dessa. Porque aqui tem muito isso, a questão da confiança, da palavra, né? Então, eu acho que, assim, acho que não tem também. Por quê? Porque o transporte público a gente precisa pensar. A gente tá aqui no modo aceita. Dia de feira, isso é um inferno. Garrafa tudo. Imagina se tivesse ônibus também. Ia engarrafar. A 29, por exemplo. 29 tem mais sinal do que pedestre. Não é? Aí aqueles ônibus da escola já atrapalham. Que tem que ter. O ônibus da escola é normal, tem que ter. Aí tu imagina se tivesse ônibus da escola,
mais transporte público, tá entendendo? Porque, querendo ou não, Renata, não faz sentido uma cidade com 120 mil habitantes ter um transporte público, pô. Porque não comporta, não comporta. Tanto que os ônibus da Malhada, quando vêm, não vêm tão cheio, tá entendendo? Porque não comporta. É mais fácil ter em São Paulo, mais fácil, porque é uma cidade, uma metrópole, tem que ter, é obrigatoriamente ter. Mas aqui já não é. Por isso que o prefeito, os vereadores não colocam, por causa disso. Porque não é necessário ter e eles não vão ter retorno e nem a empresa, nenhuma empresa de ônibus vai querer trabalhar aqui. Então, aí eu discordo um pouco de você e tá tudo bem. Não, Eu discordo um pouco porque eu acho assim, eu acho que uma cidade com um pouco mais de 100 mil habitantes, eu acho que precisa ter, não precisa ter uma grade grande de transporte como Caruaru, Recife, São Paulo, mas pelo menos um ônibus ou dois. Também, Jean, eu não acredito que congestionaria o trânsito, porque um ônibus não iria ser superlotado, como é. Iria ser poucas pessoas usando, talvez em horários de pico. Acredito que o pessoal que trabalha no Moda Center ainda continuaria usando o mototáxi, porque é mais rápido. Seria mesmo uma parcela da população bem reduzida que usaria. Uma alternativa. Não que seja uma... Aí eu concordo com você quando você fala assim, talvez não seja viável para uma empresa de ônibus. Realmente, não é, porque o cara quer lucrar. Sim. Mas eu acho que a prefeitura tem condições de assumir. Pelo menos de arcar com um ônibus, exato, pelo menos um ônibus para desafogar aquele que não tem como comprar um transporte no momento. Porque, como você falou, existe uma facilidade grande de comprar, que eu tive em cidade grande também, porque eu consegui não financiar, né? Mas comprar um Corsinha, sabe? Aquele Corsinha Wind. Tipo, bem básico mesmo, sem entrada também. Maneiro. Entendeu? Então, assim, há facilidades e há dificuldades em todos os lugares. Só que eu acho que numa cidade como Santa Cruz, é preciso a prefeitura, pelo menos um ônibus. Sim. Não precisa ter 10 ônibus, mas pelo menos um, para dar uma alternativa para o trabalhador. Mas aí, mas também, beleza. É porque, tipo assim, a geografia de Santa Cruz é um pouco estranha. Por quê? Porque o centro da cidade, de fato, é no centro. Então não teria como, por exemplo, sair um ônibus da Malhada e pegar a galera de Santo Agostinho. Ou sair um ônibus de Santo Agostinho e pegar uma galera de São Domingo. Então não dava para ter. Então, mas aí você concorda que a crítica é válida? Concordo, perfeito. Então eu não errei na minha crítica, eu não diminuí Santa Cruz por isso. Eu não acho também. É um problema que a cidade tem, que muitos políticos não querem assumir, porque político não quer assumir problema nenhum, isso no geral, tá? E quem for fã de político também pode me odiar. É verdade, porque nem toda questão de infraestrutura social é interessante para o político tratar. Essa questão de infraestrutura eu concordo muito com você. Eu acho que Santa Cruz tinha que estar muito mais à frente do que está. De fato, eu particularmente, eu não... É porque assim, eu sei que não é uma coisa tão simples, eu sei que não é uma coisa tão fácil de se fazer. Mas, Renata, vamos ser bem sinceros. Se a gente tem o maior polo de confecção da América Latina, onde gira milhões por mês. Milhões. Então, assim, como que pode uma cidade que é sustentada por esses polos de confecção e não sustenta só a nossa cidade, até porque Paraíba também, outras cidades daqui também são sustentadas pelo Moda Center, e a gente não tem uma infraestrutura adequada, um saneamento básico mínimo. Eu concordo com essa questão que você está falando, eu concordo muito e bato na tecla e falo aonde eu for que Santa Cruz tem que ter uma estrutura, pelo menos, muito maior. Eu não aceito morar em Santa Cruz e passar por uma rua de barro, pô. Eu não aceito. Por quê? Eu sei que não é tão simples assim como eu tô falando, mas pelo que gira e pelo fato de ter o Moda Center e pelo fato de também beneficiar o governo do estado com a carga monetária que tem daqui, a gente tinha que ter uma estrutura muito alta. Porque, assim, o bairro da Moda, por exemplo, eu sempre vou bater no teclado no bairro da Moda porque eu sei que ali o bairro da Moda é o meu caminho de passagem para ir pra Malhada. Então, assim, o bairro da Moda não tem saneamento básico, pô. Eles têm que fazer aquela fossa cavada. Eu acho isso um absurdo. Porque, pra mim, o bairro da Moda deveria ser o bairro modelo de Santa Cruz. Por quê? Porque é do lado do Moda Center. Tá entendendo? Entendeu. Então, essa questão de estrutura que você fala, eu concordo. O que difere da gente são as vivências que você teve e as vivências que eu tive. Eu tive uma experiência muito boa com Santa Cruz.
Sim. Mas não é pelo fato que eu tinha uma experiência muito boa com Santa Cruz que eu não tenho críticas sobre a minha cidade. Aí você tocou num ponto muito importante. Tá entendendo? Porque as pessoas interpretaram como se eu odiasse Santa Cruz, como se eu estivesse menosprezando Santa Cruz. E aí, gente, eu quero que você, pelo amor de Deus, tire o fanatismo, tire a questão, assim, eu não ofendi pai e mãe de ninguém. Eu falei de uma crítica social, de uma crítica até trabalhista e de uma realidade que eu vivo e que tem muitas pessoas que vivem aqui em Santa Cruz. E aí entra na questão que eu te falei. Existem pessoas que nunca passaram pelo que eu passei, que nunca precisaram procurar uma casa de aluguel, Sim. porque, né, já nasceu bem afortunado. Existe você que já tinha uma renda do seu aluguel lá e conseguiu suprir a sua necessidade aqui. E existe eu, que sou uma trabalhadora normal, que não consegue pagar um aluguel de 1.200, 3.000, 2.000 reais e que sofre por não ter alternativas de outras opções. E aí você falou da Malhada. Eu não conheço a Malhada, eu nunca fui lá. Mas eu já recebi opções de casa de aluguel lá de 700 reais. E aí quando eu fui falar, já tinha alugado. É rápido, pô. Aqui o pessoal tá oferecendo dinheiro para você indicar casa. Para você entender a crise imobiliária que a gente está enfrentando. Então, a minha crítica a Santa Cruz não é por odiar Santa Cruz, não é por achar Santa Cruz ruim. Santa Cruz é maravilhosa. É uma cidade de gente muito trabalhadora. Concordo. Muito. E eu fico muito triste quando eu vejo a desvalorização do povo daqui. Aqui, o nascido daqui, o pessoal que vem de fora e trabalha aqui é muito desvalorizado. Muito, Jean. E eu tô falando, na realidade, de uma trabalhadora que trabalhou muito aqui. Hoje eu vivo 100% da internet, graças a Deus. Legal. E aí eu fico muito triste quando eu vejo pessoas falar assim, tem pessoal de Santa Cruz não quer mais trabalhar, quer viver de Bolsa Família. Isso não é a realidade de Santa Cruz. Não, acho que a galera é muito pessoal trabalhadora. Que trabalha demais até. Eu acho demais. Então, foi uma crítica nesse ponto, tá? De oportunidades de casas de aluguel, como eu falei pra você. Quando você não tem muita opção, você acaba aceitando o que tem. E nem sempre o que tem é o que é bom ou o que merece. E na questão da infraestrutura da cidade, como eu já falei para você, não tem como Santa Cruz cobrar um aluguel altíssimo, um custo de vida gigantesco, que está se tornando aqui Santa Cruz, está se tornando uma cidade elitizada, para o que oferece. Falta muito para oferecer ainda para chegar no nível de um aluguel de 3.000 reais. Não, acho que não tem. Não tem muito também para onde ele ir também, porque a gente leva em consideração localização, condição de casa, infraestrutura, lazer. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então foi uma crítica válida, não foi uma crítica de ódio a Santa Cruz. Uma outra questão que eu falei, e aí como eu falei, são questões de opinião. Sobre oportunidades. Por exemplo, você falou que você pagava um valor X de faculdade no Rio de Janeiro e realmente encontrou um valor Y aqui. Na minha vivência em São Paulo, eu me formei pagando 300 reais. Sim. Entendeu? Então já não cabe para mim essa dificuldade. Eu, por exemplo, não tive muita dificuldade em São Paulo de estudar, de trabalhar com transporte público, por exemplo, apesar de saber que tem outras pessoas que têm uma realidade muito diferente da minha, da que eu tive. Mas eu consegui me formar lá na época pagando 300 reais, porque eu tive oportunidades nas empresas que eu trabalhei que pagavam 10% da bolsa para mim me desenvolver na empresa, tinha plano de carreira, então eu entrei como atendente de telemarketing, fiquei só 6 meses atendendo, já virei líder de equipe, e aí já fiquei 1 ano, aí virei supervisora de equipe, e aí o meu salário foi aumentando, de acordo com o meu salário foi aumentando, eu fui melhorando a minha vida, entendeu? E fui investindo em estudo, e aí entra a questão da oportunidade que eu falei pra você. Na minha vivência da época do passado, e até do que eu conheço hoje aqui, a parcela de empresas que pagam, que tem carteira assinada, que dão plano de carreira, uns 20%, 30%. Entendi. Uma outra parte ainda está na informalidade, ou tem muitos empresários que ainda não conseguem oferecer o mínimo da CLT, e tem muitos que conseguem, mas não oferecem, e aí entrou a maior crítica, o pessoal falar, não, mas Santa Cruz tem oportunidade, Santa Cruz tem muito emprego. Mas isso não significa que é oportunidade. Porque a minha visão, tá? E aí, como eu tô falando, são questões de opinião. Eu não acho que o emprego só pelo emprego é uma oportunidade. Porque, por exemplo, você é um servente, você entra numa empresa como servente, você tem que morrer como servente? Não. Você tem que ter uma escala para você ir evoluindo e se qualificando. Mas também vai da pessoa. Mas, não, vai da pessoa, mas vai também da oportunidade do lugar. Sim. Por exemplo, na minha época que eu trabalhava aqui, eu queria estudar, mas eu não tinha tempo. Porque era serões, eu tive que abandonar a escola porque eu tinha que fazer serão.
E aí você pode, aí tem gente que vai falar assim, mas faz porque quer. Não. Porque existe uma pressão psicológica, porque eu era a única que não queria fazer o serão, porque eu queria ir para a escola. E aí eu mudava, ficava de cara feia, e aí falava que eu não fechava com a empresa, e aí tinha uma ameaça velada de mandar você embora, porque ficava naquelas conversinhas, naquelas feedbacks, Sim. reuniões de equipe. Quem não tá com a empresa não vai conseguir nada comigo. Entendeu? Tipo assim, querendo Aquela pressão velar mesmo. uma pressão dizendo que se você não fizesse o serão que eles precisavam, na primeira oportunidade a gente botava pra fora e contratava quem quisesse fazer serão. Quem precisa do emprego, cara, não tem como não fazer, entendeu? Realmente. Então aí que eu falo pra você de oportunidade. Então nem sempre o emprego é uma oportunidade. Às vezes é uma necessidade. Mas o que eu acho sobre isso é o seguinte. Vai muito, como eu te falei, vai muito da pessoa. Porque, assim, tem muita coisa que a galera não tem informação ou tem e não busca. Por exemplo, não adianta, cara. Se você não tiver uma formação, se você não tiver um curso, se você não tiver um preparatório, se você não tiver nada, é salário mínimo, pô. Mas, Jean... Não foge daí, não. Concordo. Agora, você vai morrer com salário mínimo. Se você não tem uma profissão, se você não tem nada disso, você não buscou nada disso, você só trabalhou. E eu entendo que tem gente que realmente tem. Mas, cara, ó... Eu fiz mais entrevistas de emprego aqui do que a minha vida toda, pô. Te juro. Teve empresa que eu cheguei um dia... Eu não vou falar o nome da empresa, que pega até mal. Mas teve uma empresa que eu fui trabalhar. Fui lá, fiz fiz o processo seletivo, passei. Beleza. Fui pra empresa. Isso aqui em Santa Cruz, ano passado isso. Passei, fui um dia, fui 2 dias, falei, não gostei, velho. Saí, não voltei mais. Nessa que eu não voltei, fiz uma entrevista, passei. E consegui outro. Porque assim, quando eu cheguei aqui em Santa Cruz, falaram assim, ó, trabalho não falta. E de fato, trabalho em si não falta. Mas quando você tem um conhecimento, você busca conhecimento. Por exemplo, você tem, suponhamos, eu vou entrar agora, você já foi líder de telemarketing, líder de equipes. Você tem ali a tua profissão de telemarketing. Você sabe que se tudo é ruim na tua vida, não tá dando errado, tu vai buscar porque a parada que é tua, você buscou a tua profissão. Então não adianta também, e isso foi por mérito seu, porque você buscou ali, você cresceu na tua área ali. Agora não adianta também eu vou trabalhar num negócio de fabrico, trabalhar pros outros, certo? Aqui tem muito isso que a gente fabrica. Aí eu fico ali tirando ponto a vida toda. Só fazendo aquilo. Aí vou pro trabalho, aí faço serão, aí faço isso, e tá tudo certo. Vai passando a vida, e você não faz um curso, você não faz pesquisa. Por quê? Eu falo de oportunidade por quê? Eu estudava em Caruaru. Então, eu vivi muito nessa questão do privado e do público. Do setor privado e do setor público. Privado por causa da minha faculdade. Minha faculdade que eu fazia era uma faculdade privada. E o público, por quê? Porque a prefeitura de Santa Cruz pagava o meu transporte daqui para Caruaru. Então, pô, eu tinha 2 benefícios que a prefeitura disponibilizava, que era o bolso universitário. Não sei se você tem conhecimento sobre isso. Então, o bolso universitário, e isso tem em toda a cidade. Brejo também tem, a galera de São Domingo também tem. Que pagava o meu transporte. Então, não tinha custo para transporte. Caía na minha conta e só repassava pro motorista. Então, tipo, são essas paradas que a galera daqui também tem que entender, porque as coisas não vão acontecer. Sim. Mas aí, já, você chegou a trabalhar em alguma... Trabalhei. Em fabrico, alguma coisa Fabrico, assim? não. Meu primeiro lugar que eu trabalhei aqui foi Matheus Assistência. Primeiro lugar. Cheguei aqui, trabalhei em Matheus Assistência. Depois eu fui trabalhar numa ótica. Aí nessa ótica eu não gostei muito, saí. Aí fui pra John Cunningham, que é uma loja... não era fabrico, mas era uma área de confecção ali, que é a John Cunningham. Inclusive, por coincidência, depois que eu vi na internet, foram as 2 primeiras que me chamaram para fazer público. Eu achei legal isso da parte deles. Enfim, aí trabalhei na John, depois trabalhei com consórcio, que era uma parada que eu já trabalhava no Rio, que eu já tinha essa bagagem já de consórcio, porque eu sempre trabalhei como correspondente bancário lá no Rio. Então já trouxe essa bagagem daqui. E depois disso, apareceram outras paradas, só que eu não quis. Tá entendendo? Entendi. Então, aí foi o meu ponto, tá? Foi como eu falei para vocês, são vivências, tá? A minha experiência é no ramo de confecção aqui. Sim. E aí você falou uma coisa importante. Eu tive mérito no meu desenvolvimento, Concordo. mas eu tive oportunidade também. Porque eu tinha tempo para estudar, eu tive incentivo da empresa,
Eu tive condições de melhoria, de crescer, de ganhar mais. A empresa pagou 10% da minha bolsa, a empresa conseguiu, eu tinha um horário flexível. Então, quando a gente traz para cá, aí entra o meu mérito, porque eu quis ir atrás, Exato. né? Mas entrou também uma ajuda do outro lado que facilitou um pouco a minha realidade lá. Tem essa ajuda aqui, mulher. Tem, mas eu tô falando, eu não disse que não tinha. Eu disse que, assim, algumas áreas aqui, e aí eu falei da área que eu trabalhei, que é a de costura, a de ajudante geral, que muitas vezes não oferece a oportunidade do tempo. Tem gente que precisam fazer serão porque tem a pressão para fazer o serão. Existe a pessoa acomodada tem que não muito, procura. Nossa Senhora, é o que mais tem no Brasil inteiro. Mas existe, eu falei por mim, existe aqueles que querem, mas não tem oportunidade, porque eu fui embora daqui porque eu não tinha. Entendi. Porque eu costurava de segunda a sexta para ganhar R$100, e aí no sábado eu sempre quis muito mudar a minha realidade. Eu comecei a fazer um cursinho técnico de informática aqui na época, mas eu não enxergava grandes crescimento aqui, porque não tinha faculdade, era muito longe, eu não tinha condições de bancar para estudar fora. R$100. Então, assim, ou eu ia para algum lugar procurar uma melhoria para mim, ou minha vida ia ser condicionada a continuar costurando. Exato. E ainda existe realidades aqui assim, onde a pessoa trabalha em um fabrico, trabalha costurando, e ou ela tem que trabalhar muito para dar uma produção, para ganhar o suficiente para ela sobreviver, que não vai faltar, não tem falta dinheiro para ela bancar uma ida ou um estudo, ou falta tempo para ela. Porque eu vou falar o meu irmão. O meu irmão era um servente. Sim. Ele trabalhava de segunda a sexta, e aí no domingo ou no sábado ele ainda ia trabalhar. Porque ele queria? Não. Porque existia uma pressão velada, que tinha um prazo para entregar, e o cara que não fosse era ameaçado de ser mandado, porque não fechava com a empresa. Aí eu pergunto para você, que hora que essa pessoa vai estudar? Que horas? Entendeu? Qual o tempo que a pessoa tem? Às vezes a pessoa não vai porque... Muitos, tá? Claro, não vai porque não quer. E outros, às vezes, não vai porque não tem tempo. E a minha facilidade de São Paulo foi essa. Eu tive tempo de ir. Eu tive a facilidade do metrô, que eu saía da empresa, 10 minutos eu já estava na faculdade. Eu não tinha essa questão do transporte, não dificultava a minha vida. Facilitou o metrô para mim. A CLT, e aí foi quando eu falei da importância da CLT. A CLT facilitou para mim, porque me deu estabilidade. E aqui ainda falta um pouco esse olhar. Tem muita gente ainda informal aqui. E não é todo mundo que é informal aqui que é empreendedor, não. Sim. É muito ainda que é trabalhador e não tem a estabilidade que uma CLT oferece para a pessoa melhorar de vida, para a pessoa se desenvolver. E aí, a minha crítica foi nisso. Existem os acomodados, mas existe aqueles que querem também e ainda não conseguem. Mas é aquilo, né, cara? Porque, tipo, nada é fácil pra gente, mano. A gente já nasce ali sabendo que a nossa luta vai ser muito mais difícil, tá ligado? E, tipo, é o que eu te falo. Na questão de tempo, de fato, às vezes não tem tempo. Mas, cara, hoje em dia tem uma facilidade tão grande com a questão de estudo, porque na época que eu comecei a estudar de fato, eu tenho 30... Tem quantos anos? Eu tenho 36. 36? Ah, então tô na mesma época que eu. Na época não tinha essa questão dessa facilidade do curso à distância. Não tinha essa questão do semipresencial. Não tinha. Mas hoje, é o que eu te falo. Porque eu cheguei aqui em Santa Cruz hoje. Pô. Tu vem de lá, de trás. Então tu já vem com uma bagagem muito maior do que a minha. Então hoje, para um jovem que terminou os estudos hoje no ensino médio e vai começar a trabalhar, eu não consigo aceitar ele falar que ele não tem oportunidade. Tá entendendo? Por quê? Ah, mas eu trabalho muito. Cara, a gente também trabalhou muito, Renato. Porque, querendo ou não, você saia do teu trabalho, você pegava o teu transporte, você ia estudar, você disponibilizava. Eu cansei de sair de noite de casa, de madrugada, e chegar em casa sem sol, pô. Então, assim, não tem como, porque, assim, eu não aceito essa questão do jovem hoje. Eu não tô falando da nossa cidade, não. Do nosso tempo, né? Sim. Mas, e no nosso tempo, era pior, porque a gente conseguiu alcançar algumas coisas com a luta muito pior que hoje. Eu comecei a trabalhar com 10 anos. Então. Hoje em dia, não, mas ainda, Gea, e aí eu falei isso também, mas ninguém colocou isso. Eu falei que você que é jovem, pelo amor de Deus, estuda, você vai precisar. Exato. Para de ficar achando que a vida é só festa, porque aqui tem uma cultura que o pessoal vê uma lata batendo, o pessoal tá dentro. E o jovem principalmente. Então, assim, estude, para que você não passe aperto lá no futuro. Exato. Porque, como eu falei para você, existem sim oportunidades.
Existe aquele que não quer, existe aquele que quer, mas não consegue, porque tem uma realidade de vida um pouco mais difícil, como foi o meu caso. Sim. E aí o que eu falo pra você, toda a minha crítica foi baseada nas minhas vivências e nas vivências das pessoas que eu conheço ao meu redor. Perfeito. E aí eu quero falar também uma coisa, deixar muito clara, que a minha crítica ao emprego, à oportunidade de Santa Cruz, foi nesse ponto, tá? Foi nesse ponto porque muitos acabam dando a vida para costurar, porque precisam ter uma renda para sobreviver, serviços gerais, tirador de ponta de linha, e às vezes não consegue. Eu vou te dar um exemplo de um caso que eu conversei ontem com um microempreendedor, que ele falou assim, poxa, eu tô sem ninguém aqui para trabalhar. Ele tinha duas pessoas trabalhando para ele, infestando, cortando, tirando ponta de linha e tal. Aí eu falei assim, cadê os meninos que estavam aí? Aí mandei embora porque ele cresceu o olho, falou que eu tinha que pagar R$ 500 para ele a semana, eu vou pagar R$ 500 nada. Jean, aí a minha crítica, eu quero falar isso para você. A minha crítica foi nesse ponto. O cara que ele ganha seus R$ 10.000 por semana vendendo peça, poxa, será que pesa para ele pagar R$ 100 a mais pro funcionário dele? Acho que não. Se ele gasta R$ 100 tomando mesada de cerveja, o peso é só para o funcionário? E aí tem gente que fala assim, empreender é muito difícil. Concordo, no Brasil é burocracia, imposto, que a gente já sabe. Mas aí se você vir um Arnaldo Xavier, um dono da Rede.com, o dono da Michelle Lingerie, falar sobre os impostos, eles têm lugar de fala, porque eles pagam. E eles sustentam a CLT do funcionário dele para dar o mínimo de dignidade para o funcionário dele. Sim. Agora, o empreendedor informal, que ele não paga nenhum direito trabalhista, ele não tem CNPJ, ele não tem custo, você concorda? Sim. Será que é difícil para ele pagar R$ 100 a mais ou porque ele não quer? É porque ele não quer. E tem uma grande parcela aqui que é assim, e esse não foi um exemplo isolado. Mas esse que é o problema, a galera aceitar isso. Mas é o que eu falei pra você, quando você não tem muita oportunidade, você aceita o que tem. Por quê? Porque não tem muito estudo, porque precisou largar o estudo para trabalhar muito cedo, e isso eu me encaixo, o meu irmão se encaixa, o meu marido se encaixa, precisou largar o estudo. O meu sobrinho, por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele trabalha meio período, colocando elástico no ponto de linha, e ele ganha R$ 200 na semana, meio período, para ele estudar. Só que o cara para quem ele trabalha fica toda hora botando na mente do moleque para ele estudar à noite, para ele trabalhar o dia para ele comprar uma moto. E aí meu sobrinho é deficiente auditivo. E aí ele chega em casa super nervoso, estressado com a minha irmã, porque ele quer trabalhar o dia inteiro para comprar uma moto para estudar à noite. Minha irmã não quer que ele estude à noite, porque ele é deficiente, etc. E tem muitos jovens nessa realidade. Entendi. E aí eu falo para você, eu concordo quando você diz que tem jovem também que quer moleta, que não quer estudar, não quer nada com a vida. Mas tem muito jovem que começa a trabalhar muito cedo e que precisa largar a escola para poder trabalhar. Porque, poxa, 200 conto. Não, isso aí não existe, pô. Entendeu? Mas o que eu tô te falando, o problema... Por exemplo, eu ajudei esses dias, um colega falou que ele trabalhava com negócio de confecção. Eu não entendo muito de confecção, porque nessa área que eu não trabalhei mesmo em confecção. Ele falava que a carteira dele estava assinada como auxiliar de serviços gerais. Só que na cabeça dele, auxiliar de serviços gerais, era fazer tudo, pô, na loja. O cara mandava ele fazer tudo na loja, pô. Tanto limpar, infestar, tudo. Eu falei, cara, auxiliar de serviços gerais não é isso, não. Aí o que aconteceu? Ele tava fazendo uma função que não era dele, aí foi buscar o FGTS dele, estava atrasado. Isso de carteira assinada. Foi buscar o FGTS dele, estava atrasado. Tinha N coisas irregulares. Cheguei para ele e falei, isso dá para você fazer uma rescisão indireta, você consegue, porque a galera tem muito essa sobre o CLT de só a empresa te mandar justa causa. Não, também tem a possibilidade de você dar justa causa na empresa. Exato. Se a empresa não fizer algumas normativas que a empresa em si tem que fazer. E a empresa que ele tinha tava tudo para fazer isso. Eu falei, irmão, se você quiser, a gente pode botar na justiça. Então, tipo, o que eu falo, o que eu acho, é que essa galera hoje não busca informação. Por isso que aceita receber R$ 200. Mas aí o que por eu isso falo que pra aceita você, receber, por exemplo, R$ 500 por semana, que também não tá tão ruim, porque é 2.000 no mês, né? Mas, não tá. Mas aí é o que eu falo pra você. Às vezes a pessoa aceita porque não tem outra opção. Porque precisa trabalhar. Mas porque aqui ainda... não tem. Isso que eu tô querendo entender. Então, não tem. Aqui tem, é o que eu falei pra você, de 20% a 30%, 40%, sei lá, é carteira assinada. Mas você concorda que pra você entrar numa Rota do Mar você precisa ter uma qualificação? Nem todo mundo tem. E nem todo mundo consegue se qualificar. Mas porque assim, todos os trabalhos que eu fiz aqui, todos eram de carteira assinada, mulher. Mas é o que eu tô falando pra você. Aqueles que oferecem carteira assinada, tem 20% a 30% que oferece carteira assinada. Esses aí, eu tiro o chapéu, eu bato palma, porque eles estão dando um pouco de dignidade pro trabalhador. Sim. E a minha crítica não foi para estes.
não deveriam ter pegado a carapuça. A Uhum. minha crítica foi Pros para informais. os informais, Entendi. que alguns, tá, não conseguem ainda arcar com uma CLT, mas ainda conseguem oferecer 500 na semana, o que dá 2.000 por mês, ainda trabalha ali de segunda a sexta, não força ninguém a fazer serão. Esses aí também tá ok. São trabalhadores também que estão tentando oferecer um mínimo de dignidade para o funcionário. Entendi, pô. A minha crítica foi para aqueles que, Jean, eu sou costureira e eu já trabalhei em um lugar, na época quando eu cheguei aqui, como eu estava sem fazer nada, eu falei, eu vou fazer uma graninha. E aí eu fui costurar, porque costurar é igual andar de bicicleta, né? Você passa um tempo sem, mas depois você volta e é a mesma coisa. E eu fui costurar ganhando R$300 por semana. Uhum. E aí eu falei, para, né? R$300 por semana é melhor ficar em casa muito dormindo. pouco. Porque eu tinha a minha renda lá ainda, Sim. né? Falei, não, vou ficar em casa descansando com a minha filha, não vale a pena não. Mas a minha irmã continuou lá porque ela precisava. E aí, Jean, passou-se várias transformações nesse lugar, onde ele chegou a um ponto que ele colocou o pessoal para trabalhar por peça. E ele começou a pagar 1 centavo, 2 centavos cada costura. Gente, pelo amor de Aí é Deus, 1 loucura. centavo, 3 centavos cada costura. Mas ainda piora, tá? E isso aqui ninguém me contou não, tá? Isso aqui foi vivência. Uhum. A minha irmã passou por isso. E aí, ele achou que ainda estava muito justo. Como ele começou a fazer por peça, ele começou a cobrar a energia das costureiras, porque elas costuravam lá no salão dele. Então, já que eu tô pagando por peça, elas vão ganhar ali por peça, eu vou tirar 10 centavos da energia. Loucura total. E aí ele parou de dar a janta também, porque elas faziam serão, afinal de É um contas, bicho. 2, 3 centavos faziam serão. Minha prima trabalhou também, faziam serão, e aí ele parou de dar a janta, e eles faziam serão até 9 horas. E aí, o que aconteceu? O pessoal não quis mais trabalhar para ele fechou a porta e tá fazendo outra coisa agora, e tem 2 ou 3 costureiras dele fora no sítio, que trabalha para ele assim, a 2 a 3 centavos. Como elas sobrevivem, faço ideia. Não sei. Aí eu falo para você, a culpa é do governo desse cara ter fechado a porta? Não. É porque o pessoal ganha Bolsa Família, que não quer trabalhar para ele? É exclusivamente dele. E tem uma parcela grande de empreendedor em Santa Cruz ainda assim. E se o cara não quiser trabalhar, é porque é preguiçoso. É porque quer receber Bolsa Família. É porque é folgado. Eu costuro em máquina de braço. Costurei em todas as máquinas, né? Mas aí teve um período que eu costurei em máquina de braço, aqui até me estabilizar com a internet, porque hoje eu sou monetizada nas redes. Mas antes de eu monetizar, eu fiz uns bicos de máquina de braço, fechando calça. E aí um cara de uma oficina me chamou e falou assim, olha, é 5 centavos cada costura. 5 aqui do lado, 5 frente e costa. Então daria 5, 5, 10, 20 centavos, certo? Se eu fiz 300 frente e 300 costa, significa que eu fiz 600 peças a 20. Certo? Não, a 10. A 10. Não é isso? 600 peças a 10. 10. Eu fiz frente e costa. O cara queria fazer uma pela outra. Olha, e aí eu tenho meu marido de testemunha. Eu fiz 600 peças a 10 centavos e o cara queria me pagar como se fosse 300, porque frente e costa ele uniu. A 5, Jean, esse homem ficou 2 horas dentro da minha casa, debatendo comigo, fazendo conta, refazendo conta. A gente saiu pra fora, o pedreiro que tava do lado fez conta e falou, não, moço, ela fez 600 peças, pelo amor de Deus, ela fez 300 frente, 300 costas. Ele queria ir pra polícia. Pra polícia fazer a conta, porque, segundo ele não queria ganhar nada dos outros. Eu achei tão absurdo que eu falei, moço, pelo amor de Deus, paga o que você quiser e saia da minha casa. Entendeu? Então tem sim uma parcela de empreendedor aqui que pra mim é papo de ruindade mesmo. Concordo. Não é porque o cara não pode pagar, não. Mas é porque... De casa hoje para um prédio para alugar por 550 mil por mês. Eu tô. Aí você... Mas era para galpão. galpão. Mas mesmo assim, moço, pelo amor de Deus. Doidice. Pelo amor de Deus, gente. E aí, na questão da oportunidade que eu te falei, é que assim, um prédio em São Paulo, você consegue comprar na CDHU o CLT normal, que ganha ali seus R$2.000. Você consegue comprar na CDHU com parcelinha de 1.000, 1.000 e pouco. Um apartamento com playground e tudo.
parcela, aí você tem que dar 30 mil Ô, mulher, do documento. eu vou te levar lá na pelo Viane amor Moura, de vou levar Deus. tu e teu marido lá na Viane Moura, vocês vão comprar uma casa na Malhada, vocês vão... E aí é o que eu falo pra você. Vocês vão conhecer a Malhada. Existe uma elitização. Quem tem dinheiro consegue comprar. Quem não tem dinheiro, sobra a Malhada. Eu tô falando sério, pô. Oxi, mulher... Voltou? Voltou? Ah, Arnaldo Xavier, não foi? Olha... Tudo numa boa, Arnaldo. Aí, ô Jean, e aí o que eu tava falando do Arnaldo é isso. Se o Arnaldo chegar aqui para você e falar assim, caraca, manter um funcionário hoje é muito caro, a folha de pagamento é dificultoso, eu concordo. E eu falo até que ele deveria mesmo pressionar o governo para mudar essa realidade, porque pesa pro empresário Muito. E o empregado sente também. Mas eu não acho que a solução está tirar do empregado. Não está, a solução não está tirada, porque o empregado ele não tem culpa dos impostos. Ele é um trabalhador, é difícil empreender no Brasil. Se for CLT, a culpa é do governo, porque assim, para um empresário bancar um salário de um, por exemplo, tem um contratado, eu pago quase o dobro do teu salário, Sim. com os impostos, FGTS, com tudo. E aí se isso fosse para a mão do funcionário, tá entendendo? Exato. E aí vai-se um imposto muito pro governo e isso dificulta o salário do cara melhorar, para que a vida dele melhore também. E aí é uma guerra realmente que nós não vamos resolver, é a política que vai resolver, e o funcionário não tem culpa disso também. Nem um pouco. Né? Nem um pouco. Mas essa parcela que acha que está fazendo um favor por dar um emprego, não, isso é loucura, pô. Existe demais aqui em Santa Cruz. Existe demais. E eu não tive contato ainda com isso, não. Ô, tá meu amor. Eu não tive, não. Meu Deus do céu. Sincero. Existe muito, Jean. Tem lugares aqui na costura, tá? Eu tô falando da costura porque é o que movimenta a cidade. Não, sim, aqui é uma grande maioria, tá? E e deveria ser o trabalho mais valorizado, porque é o que gira a cidade. E é o mais desvalorizado. Tem pessoas que costuram em fundo de quintal sem ter um ventilador para não gastar energia. Loucura. Você vai no banheiro, você é mau cara feio porque você foi no banheiro. Muitos colocam as costureiras para trabalhar em casa já para fugir da obrigação de legalizar o funcionário. Que ela fica em casa lá, faz para ele lá. E eu não acho um bom negócio para costureira. Porque se pelo menos ganhasse mais por conta disso. Porque ela vai ganhar centavos, tá? Não é toda peça tem, obviamente, não estou generalizando e nada é generalizado. Cada um tem o seu lado. Mas uma grande maioria ainda não pagam 2, 3, 4 reais. São poucos ainda que conseguem pagar isso. Ainda se paga centavos, tá? Em costurinha, com 1 centavo numa costura, 5 centavos em outra. Aí a costureira vai ter gasto com energia, vai ter gasto com aluguel, vai ter gasto com funcionário também. Meu Deus do céu, fora da curva. Fica difícil. Porque assim, os que eu conheço que trabalham com confecção ganham uma vida boa. Por exemplo, um rapaz lá que é tio, ele é tio da minha cunhada. É porque minha sogra teve filhos de pais diferentes. Aí ele é tio da minha cunhada. Ele vive bem, tem o carro dele, tem a moto dele, tem tudo lá, e ele trabalha com costura. Então, na minha visão, é o que eu tô te falando, na minha visão, as pessoas que eu conheço que trabalham com costura, confecção, vivem bem, pô. Tanto que teve uma época que eu até pensei em aprender a costurar, mas não, a parada aqui não é pra mim. Não, nem todas, não é. Olha, é como eu falei pra vocês, existem camadas. Eu tenho uma prima que ganhava 3 reais pra fazer uma calça. 3 reais. E é um preço bacana. Porém, a produção era mais reduzida, porque era uma peça um pouco mais difícil, mas tem uma grande parcela que ainda ganha centavos. Então, não é uma realidade. É como eu falei para vocês, são várias realidades. Tô entendendo. E tem essa realidade que ela é ignorada. Tô entendendo. Que é uma população que ainda sofre muito aqui em Santa Cruz. Entendi. E existe um grupo de empreendedores, porque existe uma diferença do empreendedor para o empresário. Sim. O empreendedor, ele está mais próximo do trabalhador dele do que do Arnaldo Xavier, que é um empresário grande, um Roberto Justus, entendeu? Então, essas pessoas, elas querem... Eu não acho que o problema de Santa Cruz não é o funcionário contra o patrão, não, tá? Eu não acho isso. Isso aí é coisa de gente besta. Eu acho que é a concentração do eu quero só ganhar em cima da mão de obra barata dos outros. E aí foi quando eu falei, existe uma população que ainda trabalha em cima da exploração da mão de obra barata dos outros. E aí concentra dinheiro e a minha crítica foi, porque eu vivi essa realidade, você fala para o cara aumentar 10 centavos na peça, ele diz que não tem condição de aumentar, porque o cliente não aumenta, e é uma choradeira, parece que ele está passando mais necessidade do que a costureira, não quer aumentar 10 centavos na peça, prefere levar para fora de Santa Cruz, desvalorizando a mão de obra daqui,
leva para fora para os sítios, porque a realidade do sítio ainda consegue ser pior do que de Santa Cruz, a pessoa vai aceitar o que tem, porque precisa trabalhar, e aí explora o preço barato dos sítios, tira o trabalho da costureira de Santa Cruz e fala que não pode aumentar a 10 centavos. Mas aí o cara compra carro novo, constrói casa e viaja no carnaval e passa uma semana na praia esbanjando. Mas na hora de pagar 10 centavos a mais não pode? Não pode. Será que o problema está no funcionário? Será que o problema está no Bolsa Família? Não. Porque eu não sou uma pessoa que acha que a solução é Bolsa Família também, não. Eu acho o Bolsa Família importante, sim, para girar a economia local, principalmente, de cidades mais pequenas. Eu acho o Bolsa Família um programa muito necessário para a desigualdade social que o Brasil tem. Eu acho muito útil, mas eu acho que tem gente que utiliza sem precisar. Mas aí é uma questão, Jean, de caráter da Também pessoa. concordo. Não é culpa do governo e aqui Não, a ideia do Bolsa Lula, Família é muito Bolsonaro, boa. A ideia do Bolsa Família é muito boa. Mas eu acho que tem gente que utiliza que não precisava. Não precisa, mas aí isso aconteceu no auxílio emergencial também. Foi, Santa muita Cruz, gente. Jean, eu estava aqui. Estava gente. aqui de férias, da quarentena. Santa Cruz vendeu mais na pandemia do que o Modocentro está vendendo aberto. Deu um boom de venda online aqui fora da curva. Uhum. E aí eu desafio qualquer um dizer que eu estou mentindo aqui. Né? Deu um boom muito grande. E eu vi muitos empreendedores receberem auxílio emergencial sem precisar, para comprar pano, compraram até moto. Eu vi, ninguém me contou. Então, não adianta criticar. Aí vai mais do caráter mesmo da pessoa. Então, não adianta criticar o mais pobre que recebe o Bolsa Família, porque se o mais que tivesse condição pudesse receber, também estava recebendo. Sim. Então, o Bolsa Família é importante. Eu tenho crítica, sim, eu acho que é um programa que pode, sim, gerar uma dependência para quem é acomodado. E gera, na verdade. Mas aí é da pessoa. Sim. Não é do governo. E aí eu falo, não é Lula nem é Bolsonaro, é no geral. Como o auxílio emergencial do Bolsonaro foi uma medida que foi necessária, mas o pessoal se aproveitou também. Também. Como tem gente que se aproveita do Bolsa Família também. Mas é uma questão de caráter da pessoa. E aí, uma hora ou outra, ela vai receber de volta. Mas eu não acho que a solução é acabar com o Bolsa Família porque ninguém quer trabalhar por causa do Bolsa Família. As pessoas não querem mais trabalhar em oportunidades de empregos ruins. Eu vou te dar um exemplo. Tem 2 dias que eu vi um vídeo da Azulzinha Kids e o meu irmão já trabalhou na Azulzinha Kids há muito tempo atrás. E o dono, na época, eu não sei se é agora, mas era um senhor chamado Seu Carlos. E ele comprava, minha mãe é feirante, né? Ele comprava fruta, a minha mãe, era um querido, humildíssimo. Sim. E o meu irmão falava muito bem dessa empresa. Eu era criança, pra você ver, e eu lembro até hoje, porque o meu irmão falava muito bem dessa empresa. E eu vi o rapaz falando no vídeo, tava precisando, tava contratando. E aí ele recebeu, eu fui ver os stories, né? Porque eu lembrei, me deu uma memória efetiva. Nossa, vizinha aqui, meu irmão trabalhou, meu irmão já faleceu. Aí eu fui ver os stories. Ele recebeu, em menos de 1 hora, 150 currículos. Será que o pessoal não quer trabalhar porque recebe Bolsa Família? Ou será que o pessoal quer escolher uma vaga melhor? Porque para ter 150 currículos, no mínimo, a vaga de emprego dele era boa, o horário dele era bom. E aí, obviamente, ele não vai contratar 150 pessoas e nem todos ali têm uma qualificação. Mas isso nos conta que o pessoal quer trabalhar. Sim, concordo. Só não querem trabalhar em empregos ruins. E sobra muito no Brasil empregos ruins. E aí o empreendedor, que se acha empresário, fala, ninguém quer trabalhar para mim porque quer viver de assistencialismo do governo. Será? Ou será que a sua vaga é tão ruim que nem você trabalharia para você mesmo? Também tem essa vertente. Então a minha crítica foi essa, a realidade desses empreendedores que eu não tenho pena deles. Então o teu grito em si foi mais para essa galera mesmo que vinha... Exato, eu não sei por que as pessoas vestiram uma carapuça como se eu estivesse criticando todo o empresário, como se eu fosse contra o empresário. Isso não é a realidade, porque eu abri uma loja na Shopee através do MEI. Porque você pode abrir com CPF e com MEI, porque tem mais benefícios. Mas o MEI você tem mais benefícios. Porque a Shopee oferece frete grátis. É negócio de filiados, não é um negócio assim? Não, loja. É loja mesmo. É, loja. Não, eu trabalho como afiliada e eu ganho bem. Eu ganho um pouco mais de 3 mil reais como afiliada. Legal, cara. Mas eu abri uma loja agora com meu esposo para revender mesmo na Shopee. É bom também. E eu entrei como MEI, que foi uma medida, né, do governo para facilitar as aberturas de empresa e você não paga nada para ter um MEI, certo? E aí, Jean, eu não sou empresária. Eu tô começando a empreender. Você é um micro lá, empreendedor. Você não deixa de ser empresária, pô. Você é empresária. Eu sou uma microempreendedora que tô começando, certo? Mas eu não me acho empresária ainda. Porque eu não tenho funcionário, porque eu preciso trabalhar para eu me manter. Empresário é aquele que não precisa trabalhar. Empresária é viajar... tua renda, pô. Tu é empresária, pô. Bate no peito, mulher. Não, claro, eu fico muito feliz hoje de poder abrir outras formas e não precisar mais ser CLT. E aí é o que eu falo.
As pessoas colocam tudo a conta na culpa da Bolsa Família e do governo, que as pessoas não querem trabalhar porque tem a assistência do governo. E as pessoas ignoram completamente um fenômeno chamado internet. Sim, Tem muitas pessoas hoje vivendo de internet. Eu sou uma delas, você também. Muito jovem que vive de monetização, que abre empresa com uma facilidade maior, que não querem trabalhar mais CLT. Ou eu vi um vídeo de um menino que ele trabalha há 7 anos numa empresa e ele falou que já não tinha mais por onde ele crescer e ele saiu para investir numa empresa de jardinagem dela. Então, cada vez mais as pessoas não estão querendo ser CLT porque estão querendo ter o seu próprio negócio, exatamente. Porque facilitou ganhar dinheiro de outras formas. Sim. Então, a culpa não está necessariamente apenas no Bolsa Família. Não. Sobra vaga de emprego ruim. Vaga de emprego boa não sobra, não. Eu acho Falta, que nem inclusive. É culpa em si do Bolsa Família. Eu acho que não tem. Eu acho que o Bolsa Família não tem culpa de nada. Ele tá ali. Acho. Eu também acho. Tipo assim, ele tá ali, usa. Se você tem de E é usar, necessário ter, porque o Brasil é um país muito desigual. Só que o que eu sou contra é as pessoas que não precisam utilizar. Isso eu sou totalmente contra. Também, e eu acho que essa pessoa deveria ter vergonha E até na cara porque, também. na minha infância, porque quando surgiu o Bolsa Família, foi no governo Lula lá atrás, lá, que não surgiu não, o Bolsa Família sempre existiu. Mas quando a galera teve acesso mesmo de fato, muito tempo eu vivi. E minha mãe, eu tinha Bolsa Família, mas não o meu, mas minha mãe utilizava o Bolsa Família para comprar as coisas para mim, tá entendendo? Então, assim, ela precisava, era mãe solo, uma mãe que veio, criou tudo, enfim. Teve todo esse parâmetro. Mas assim, eu acho que hoje, por exemplo, seria, por exemplo, se eu quisesse utilizar o Bolsa Família, eu poderia, sabia? Eu posso, mas eu não vou lá e não Por quê? peço. Porque não você tem reconhece, sentido usar o Bolsa Família. Entendeu? Então, assim, eu tô Exatamente. falando do Bolsa Família, Jean, porque eu recebi muita crítica nisso. As pessoas falando, olha, recebe Bolsa Família, vai buscar teu Vale Gás, como se eu tivesse demonizando o empresário de Santa Cruz. Não. E tivesse só. Você entendeu? Eu e tô eu não entendendo. estava fazendo isso. Eu estava fazendo uma crítica a esses microempreendedores que preferem gastar R$100 numa mesada de cerveja do que aumentar R$100 no salário Pagar bem daquele. o seu funcionário. E você entende? Não foi do empresário no geral. Então, no caso, o teu grito em si, quando aconteceu ali, foi mais pra essa galera em específico. Exatamente. Só que, como eu te falei, tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente fala, a internet é isso. Se eu chegar pra você e falar assim, isso aqui é branco, né? Se eu chegar pra você e falar assim, isso aqui é um iPhone, eu falar, ó, o iPhone XR é o melhor. Mas aí você não vai entender o meu lado que ele é melhor, por exemplo, que o Moto G, que ele é melhor. Quando eu falei que ele é o melhor, mas não é. Você está fazendo um comparativo sobre uma coisa específica. Que você conhece. Exato. Entendeu? Eu não tenho acesso aos outros, então o que eu conheço é isso. Então, o que a galera não entendeu do teu ponto de vista foi exatamente isso, sabe? Diferenciar o teu posicionamento e a tua vivência, só pegar ali a tua fala e generalizar, aleatoriamente. né? Generalizar para a realidade da cidade inteira e que não é uma realidade da cidade inteira. É uma realidade de uma grande parcela que é ignorada e que precisa ser revista. E eu acho assim, Jean, que o empreendedor, ele precisa oferecer hoje, ele precisa oferecer uma vaga que as pessoas queiram trabalhar para ele. Sim. Porque tem outras oportunidades de se ganhar dinheiro hoje em dia. Tem muitas. E não é só com Bolsa Família, não. Então, porque o pessoal não quer trabalhar por causa do Bolsa Família, por causa do governo. Não, o pessoal às vezes não quer trabalhar para você, porque você não está oferecendo uma vaga podre. Você já parou para pensar que a sua vaga é ruim e tem outras vagas melhores? Não. Entendeu? Então foi essa crítica. Então eu recebi muita mensagem do povo falando assim, quer ver de Bolsa Família, tá reclamando porque é Bolsa Família, entendeu? E não, gente, não é questão de Bolsa Família, é questão da realidade. E eu não demonizo ninguém que recebe Bolsa Família e que recebe mesmo, quem precisa. Não. O problema não está no Bolsa Família, não. O problema está no salário dos governantes. Por que ninguém se reúne e vai lá? Essa semana, o Hugo Mota aprovou uma escala 3x1 do assessor do parlamentar, que vai ganhar até 70 mil. O assessor parlamentar vai ganhar mais do que o próprio parlamentar. E ninguém tá nem aí para isso. Mas aí o povo tá reclamando do Bolsa Família. O problema não está na Bolsa Família. O fato da pessoa tá com dificuldade de encontrar mão de obra também não é da Bolsa Família. É a sua vaga que tá precarizada. Você precisa melhorá-la. Ponto. O pessoal de Santa Cruz quer trabalhar, mas também não quer trabalhar em qualquer coisa também, não. De fato, eu acho que eu acho que não tem que aceitar qualquer coisa que te aparecer. Mas enfim, Rê, a gente trocou esse papo, provavelmente a gente vai ter que ter a parte 2, né? Ficou longo. A gente vai ter que ter a parte 2. Então, assim, acho que ficou bem claro o teu posicionamento sobre tudo que aconteceu. E eu acho que você é uma mulher inteligente.
e teve uma hombridade de reconhecer que você não foi interpretado da forma correta, porque tem gente que fala mesmo Sim, e que sim. se dane, mas não, você fez questão de expor. E eu, particularmente, hoje aqui eu entendi o teu ponto de vista, entendi sobre o que você falou de fato e o teu conhecimento sobre aquilo, porque você vivenciou tudo aquilo. Então, às vezes a galera vê, às vezes a galera não entende o meu ponto de vista, porque tem gente que ainda mesmo assim critica o meu vídeo, pô. Quando eu falo bem de Santa Cruz, a galera critica, porque o pernambucano em si, ele é muito bairrista, né? Qualquer tipo de cidade, se você falar mal da cidade dele, ele vai ser. Só que Recife também está sofrendo sobre isso. Recife é uma cidade que é muito bairrista e está sofrendo por causa disso. Por quê? Porque aceitou muito, não, Recife é o melhor lugar, Recife é o melhor lugar, e hoje está vivendo o que está vivendo e não tomou as providências com os governantes como deveria. Ficou 16 anos esse governo aí, está largado no Estado. Enfim, o que você contou, o que você expressou ali foi tua vivência, foi o que você queria passar. E, de fato, eu acho que é válido sobre isso porque é a tua opinião, Sim. tá? Só que eu sou totalmente contra a galera que te manda mensagem no privado para te ameaçar, para falar mal de você, te xingar. Enfim, infelizmente a internet tem disso, né? É um mundo sem lei ali que a pessoa vai te ofender, às vezes cria um fake ali e te ofende e solta tudo em você. Mas como eu falei, você passou por cima disso, você tá aí, você tá bem, você tá vivendo, você tem a tua internet lá que você Sim, vive, você tem sim. teus conteúdos que você faz, cara. É só seguir a vida e provavelmente a gente vai ter a parte 2, mulher. Queria que você deixasse um recado pra galera que assistiu a gente, Claro. tá? Bom, eu quero falar o recado no geral para a população de Santa Cruz mesmo. Eu não odeio Santa Cruz. Eu não tenho rivalidade com Santa Cruz. Eu não Viu, acho. gente? Para de Pelo graça. amor de Deus, eu não acho que o sol de Caruaru queima menos do que o Santa Cruz, porque Santa Cruz é melhor. teve Fala. muita gente que pegou hype e não quiseram hypar mesmo em cima da polêmica para ganhar seguidor e não entenderam de fato a importância da crítica. Eu apenas falei que existe uma população que precisa ser vista ainda, que sofre sim com a escassez do aluguel, com esses preços abusivos de aluguéis, porque está abusivo os preços de aluguéis em Santa Cruz, e isso eu vou continuar dizendo, porque eu vivo essa realidade de procurar casa. Eu acho que, sim, a oportunidade de trabalho em Santa Cruz tem espaço muito ainda para melhoria, tem muito empreendedor que precisa trazer a consciência e oferecer um pouco mais de dignidade para o seu funcionário, porque você não vai quebrar, porque você vai oferecer 10 centavos a mais na peça para sua costureira ou 100 reais a mais para o seu funcionário, você não vai quebrar por isso. Você vai estar oferecendo um pouco mais de condições de sobrevivência para o seu funcionário, porque não é só você que quer viver bem. Todo mundo merece. Então foi essa crítica. Eu espero que esteja esclarecido. Não desgosto de Santa Cruz. Acho uma cidade muito batalhadora, de pessoas muito batalhadoras mesmo, que merecem viver bem, que merecem ter oportunidade. Um apelo para a prefeitura, tá? E aí quem for fã de política, eu já falei, sinto muito. Pelo amor de Deus, valorize a mão de obra daqui de Santa Cruz, invista em Santa Cruz em oportunidades de lazer. As pessoas não têm lazer aqui, é só trabalho, 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 trabalho. E às vezes eu preciso relaxar um pouco também, porque senão a gente surta, não é verdade? Vamos olhar para a população de Santa Cruz e entender que existe camadas diferentes, que existe uma camada mais abaixo que está precisando de um olharzinho um pouco maior e mais de compaixão por essas pessoas que não têm oportunidade de estudo. Eu e você, Jean, se eu chego em São Paulo hoje, amanhã eu estou trabalhando. Por quê? Eu tenho estudo, eu tenho um histórico na carteira, você provavelmente também, mas não é todo mundo que tem isso. E aí acaba tendo que ficar na cidade porque não tem outras oportunidades de trabalho, de oportunidades melhores. Então vamos tentar melhorar um pouquinho a vida dessas pessoas. Santa Cruz tem condição. Tem. Muito dinheiro aqui. É um absurdo ter pessoas que vivem muito bem e pessoas que vivem muito precariamente numa cidade tão rica como Santa Cruz. Concordo. Uma das mais ricas do Agreste. Concordo. Então foi esse o meu apelo. Eu espero que tenha sido esclarecido. Foi com certeza foi, mulher. E um abraço a todos os empresários, pelo amor de Deus. Não odeio vocês. Parabéns aos que conseguem oferecer uma dignidade ao funcionário. E aqueles que não oferecem ainda, criem vergonha na cara e ofereçam. Porque não é só vocês que merecem dignidade. É isso. Gente, a gente está finalizando aqui mais um bate-papo, né? E assim, queria agradecer, Renata, pelo convite não, né? Por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. E assim, fico muito feliz de fato, porque eu gosto muito disso. Eu sou um cara que gosta de fugir de polêmica. Sou um cara que realmente eu não acho que não é necessário você crescer com a internet com polêmica. Não é. Não é, eu acho que isso aqui, ó, é essencial. Você trocar ideia, você conversar e compartilhar com conhecimento
e você contar a tua vivência. Eu acho que toda história tem dois lados, né? Sim. Então eu acho que você veio aqui com a tua hombridade, você contou o que você tinha que contar, e eu acho válido demais. E eu acho que é um papel até do influencer, né? Exato, você Não esclarecer. É trazer consciência para as pessoas começarem a movimentar, porque sociedade é isso, é um coletivo. Exato. E eu falo muito bem de Santa Cruz, eu sempre falo muito bem de Santa Cruz por causa disso. Mas eu também não deixo passar batido o que tem que fazer sobre Santa Cruz. Eu acho que tem muita coisa para melhorar e eu sempre bato na tecla. Mas eu acho uma cidade muito boa para se viver. Sim, Você também acha isso, você falou aqui. E, cara, é isso. É só você crescer mesmo, continuar na pegada que você tá, continuar fazendo o que você faz. E teu filhão tá crescendo. Sim, graças a Deus. A oportunidade, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Vocês conseguiram aí conquistar o veículo de vocês. Vou ver minha parceria lá com a Viane Moura. Vocês vão morar lá na Malhada lá. Olha lá, ó. Vocês vão morar lá, vocês vão conhecer uma cidade dentro de uma cidade. Lá é muito bom mesmo. Ainda mais agora que vocês com um veículo, vocês vão gostar, casa com quintal. Vocês vão mudar essa realidade e que a gente vem trocar não só aqui por internet, mas que a gente venha trocar fora, precisar de alguma coisa, vocês também. Sim, qualquer coisa que for, a gente vai, tá? Tá bom. E é isso, gente. Tá finalizando mais um 2 Dedos de Café. Café já foi, a prosa também. E tá finalizando, gente. Mais uma vez, só queria agradecer a você que ficou até aqui e dizer que tudo isso aqui, mais uma vez, foi feito pela produtora XP que disponibilizou esse bate-papo pra gente. Você que tem essa vontade de ser influenciador, você que tem essa vontade de gerar conteúdo, aqui é o lugar, tá? Gente, Renata, Obrigada. muito obrigado. Tamo junto, galera. Fique com Deus. Henrique, eu sou tua.